Sejam muito bem-vindas a mais uma aula e eu sei que você ama constelação familiar, assim como eu amo também. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o peso invisível de ser o filho ou a filha mais velha. Você sempre foi chamada de responsável? Precisou cuidar muito cedo dos seus irmãos? Sentia que não podia errar porque era o mais velho? Tinha muitas expectativas sobre você? Sabia que muitas pessoas carregam esse peso durante toda a vida sem perceber que esse peso ele começou muito cedo, ainda na infância, na casa dos pais? Então hoje nós vamos compreender pela visão sistêmica como esse lugar pode influenciar a vida adulta. E qual é o lugar do filho ou da filha mais velha? Então, caneta e papel, porque essa aula aqui, ela vai trazer para você clareza, conhecimento, profundidade e fazer também para os filhos que estão fora do lugar voltar para o lugar. O meu objetivo é que você possa viver um estilo de vida constelatório, que você não espere apenas passar por uma constelação familiar, mas você pode vivenciar a constelação familiar no seu dia a dia. Na ordem de nascimento, tá? Porque nós temos essa ordem de nascimento. O primeiro filho, ele inaugura os pais na maternidade e na paternidade. Então a mulher só se torna mãe, não é quando ela está gestando, é quando o filho nasce. O pai só se torna pai, não é quando a mulher está gestando, mas é quando o filho nasce. E esse filho mais velho, ele é o primeiro a ocupar esse lugar na família. Então, em muitas histórias familiares, principalmente naquelas famílias disfuncionais, onde tem questões emocionais, questões financeiras, questões conjugais, esse filho mais velho, ele pode ocupar o lugar do segundo adulto. E ele pode passar a assumir responsabilidades maiores do que a sua idade comporta. E é importante a gente lembrar que isso não acontece em todas as famílias, mas na maioria das famílias, os filhos mais velhos carregam uma carga, né, um fardo, um peso maior. E geralmente o filho mais velho, ele deixa de ser criança e ele começa a ocupar o lugar da mãe, cuidando dos seus irmãos. Ele começa a fazer, ou ela, no caso ela, os serviços da casa, que é da mãe. Ela começa a assumir responsabilidades que não era para assumir. No caso do menino, ele, para aliviar muitas vezes o sofrimento, o peso do pai, ele começa a assumir responsabilidades de provisão, de proteção, de segurança, de marido emocional da mãe. E a menina pode começar a ocupar o lugar da mãe da mãe. E aí, quando isso acontece com o filho mais velho, e o filho mais velho, ele é o laboratório dos pais, o experimento dos pais. Ele é muito cobrado, ele é muito exigido. Ele é o que apanha mais, ele é o que é exigido mais dele, ele é o que os pais colocam mais expectativas nele. E aí, quando esse filho mais velho tem toda essa questão na sua infância, ele pode crescer, ou ela cresce, acreditando que precisa dar exemplo, que precisa cuidar de todo mundo, que ele tem que ser forte e dar conta, que cuidar dos outros é muito mais importante do que cuidar de si próprio. Então, na visão sistêmica ou nas constelações familiares, quando uma criança, ela não pode ser só criança e ela ocupa as funções de adulto, vai acontecer um desequilíbrio dentro dessa família, uma violação de hierarquia também. E esse filho mais velho ou filha, que agora eles são adultos, eles vão ter sérias complicações na vida dele. Pois bem, me conta, qual é a ordem de nascimento que você ocupa? Você é o mais velho?
Ou você tem filhos e você consegue observar quais são as exigências que você tem feito com o seu filho ou com a sua filha mais velha? Porque o lugar do mais velho não é um lugar de maior importância. Não. Ele apenas acompanha ali, ó, a ordem de nascimento, a fila de nascimento, e o mais velho tem a mesma importância, o mesmo valor que os outros filhos. Mas o mais velho pode se apropriar de um lugar na família do pai ou da mãe que não é dele. E quando esse mais velho, ele está fora do seu lugar, quando ele está assumindo que não é dele, na vida adulta, ele terá sérias consequências. E pior, em muitos casos, algumas mulheres tiveram abortos e elas nem sabem. Então, esse que é colocado como mais velho, talvez não seja o mais velho. Talvez antes dele teve um aborto em que a mulher não tem noção que teve um aborto. Ela achou que foi só um sangramento. Ela achou que foi só o período menstrual que teve um atraso e desceu. Mas talvez até esse mais velho ele esteja fora do lugar dele. Talvez ele seja o segundo ou o terceiro, mas ele foi colocado como mais velho. Então aqui nós já temos uma questão de estar fora do lugar. E como a gente pode saber se esse filho mais velho não é o mais velho? Pelas consequências na vida adulta que esse mais velho ele está carregando. Então, a gente tem uma frase que diz que pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, pela situação da vida desse mais velho, pelas áreas da vida, nós podemos entender se ele está fora do seu lugar, se ele está ocupando o lugar dos seus pais, ou se ele teve abortos, irmãos que não puderam ficar na vida, e ele está ocupando o lugar desses irmãos. Então essas consequências, ela vai aparecer de várias formas, tá? Esse mais velho vai ser aquele que tem muita dificuldade de pedir ajuda. Ele entende que ele precisa se virar o tempo todo, que ele tem que dar conta, que ele tem que ser forte, que ele tem que assumir e dar conta de todas as responsabilidades. Ele vai pegar muita coisa que não é dele para fazer. Ele tem a sensação, ou ela, de que carrega o mundo e as pessoas nas costas. Ele sente muita dor na coluna, ele sente muita dor no pescoço, ele sente muita dor nos ossos, nos ombros. Ele tem a sensação de que o tempo todo ele é empurrado para baixo. O filho mais velho ou a filha, eles sentem culpa se eles pararem para tirar um dia de folga. Eles usam muito aquela frase que, enquanto eu descanso, eu carrego pedra. O filho mais velho também pode ser um controlador. Ele quer controlar tudo e todos, toda a situação, porque ele está num lugar, talvez de pai e de mãe, e ele até se acha melhor, maior ou mais importante do que os outros. Mas o filho mais velho também, ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, porque ele acha que tudo tem que girar em torno dele. Ele coloca a necessidade dos outros acima das próprias necessidades. Ele vai dar muitos sim para as pessoas quando ele teria que dar não. Então ele dá sim para as pessoas e um não para ele. Por quê? Ele tem medo de decepcionar alguém. Ele não pode decepcionar. Ele tem que estar o tempo todo servindo, o tempo todo disponível. Só que esse filho mais velho, como ele, quando era criança, e aqui eu falo de filho e filha, ele precisou dar conta, ele assumiu lugares de adulto, tarefas que não eram deles, ele vai então agora ter uma dificuldade de receber cuidado. Ele sabe cuidar, mas ele não sabe se deixar cuidar. Então ele sabe apoiar, muitas vezes ele não se permite ser apoiado. É claro que esses pontos que eu fui trazendo aqui, os outros filhos também podem sentir, claro que podem, mas isso já é uma demonstração de que estão fora do lugar. A visão sistêmica, ela vai nos convidar a olhar além do comportamento dessas pessoas. Então, a pergunta que a gente precisa
auxiliar o nosso cliente, não é que ele faça, o que tem de errado comigo? Não. É qual o papel que ele aprendeu a ocupar dentro da família dele. Qual o papel que ele teve que desempenhar? Ele teve que assumir responsabilidade de quem? O que ele fez na infância era para quem fazer. Então o filho mais velho ele vai assumir posição para até tentar manter ali um equilíbrio familiar, por exemplo. Se a mãe trabalha fora, ele vai tentar ali fazer o que a mãe iria fazer na casa e pelos filhos. Se o pai teve alguma questão com alcoolismo, é ausente, trabalha muito, está desempregado, é irresponsável mesmo, esse filho, essa filha, ele vai tentar ser o pai desses irmãos, o chefe dessa casa, né, o provedor e até o marido emocional da mãe. E por que uma criança, um filho, eles entram nesses lugares? Para sentir amor, para se sentir amado, para se sentir visto, tá? Só que não é uma escolha consciente, geralmente isso é inconsciente. Agora, quando é que esse caminho, tudo isso começa a mudar? Será que tem jeito ainda desse adulto poder olhar para essa história e fazer diferente? Sim, se esse adulto decidir olhar para as suas histórias dentro da casa dos seus pais, a sua história com seu pai, sua história com a sua mãe e a sua história com os seus irmãos. É aqui que entra a constelação familiar, que é uma ferramenta extraordinária para mostrar para esse cliente o quanto ele está fora do lugar e que é por isso que as áreas da vida dele, elas estão do jeito que estão. É quando ele vê os bonequinhos no campo, quando ele vê quem o bonequinho que o representa, o bonequinho que representa a mãe, o pai, os irmãos, é que ele vai tomando consciência de que muitas vezes a desordem que está no sistema familiar dele, a desordem que ele cresceu. Então ele vai precisar passar por um atendimento de constelação familiar, buscar por esse atendimento, buscar por esse constelador ou terapeuta sistêmico, para que ele possa entender onde ele está. Se ele está no lugar, se ele está fora do lugar, o lugar de quem que ele está ocupando, para poder devolver para os pais, os filhos, as responsabilidades. Se mostrar o atendimento de constelação que ele está fora do lugar, para que ele faça a volta para o lugar dele e entregue aquele lugar em que ele está para quem é de direito. Para que ele retome o lugar, o próprio lugar, como filha ou como filho, porque a vida só flui de forma plena quando nós estamos dentro, no nosso lugar, porque no nosso lugar é que nós temos força. Quando é que eu percebo que eu estou fora do lugar? Quando as áreas da minha vida, elas começam a paralisar. Quando eu percebo que o meu corpo está adoecendo, que eu não faço dinheiro, que eu tenho problemas com a relação de casal, problema com as pessoas, problemas emocionais, que eu tenho dificuldades, que eu tenho conflitos. São esses sinais do que vai acontecendo, é que vai gritando para nós que nós estamos fora do nosso lugar. Então, se você é o filho ou a filha mais velha, se você se identificou com essa aula, então agora coloca aí no seu caderno essa pergunta: o que eu estou carregando e que talvez nunca tenha sido meu? O que eu estou carregando que talvez nunca tenha sido meu, porque às vezes esse carregar, ele vai mostrar que é um amor cego que esse cliente tem pela sua família e que na vida adulta agora ele continua nesse mesmo movimento, tentando cuidar de todos e todos, saindo do seu lugar. Agora é necessário fazer a volta. É necessário entender essa desordem familiar e a constelação é a ferramenta para ordenar esse sistema familiar. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está precisando também se reconhecer nessa história e acompanhar essa série. Porque nos próximos vídeos nós vamos compreender
como essa ordem de nascimento, esses lugares ocupados na família podem influenciar a nossa forma de viver, amar e nos relacionar. E eu tenho certeza que vai trazer consciência. E se você estiver disposto a fazer esses movimentos de retorno para o seu lugar, a sua vida vai passar por uma grande transformação. Eu aguardo você no próximo vídeo.